Sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com linguagem e fogo, podem sentar, batiza-nos, Senhor. De novo. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com linguagem e fogo, batiza-nos, Senhor. Filhos queridos, chegamos ao 9º dia de uma novena. Você acompanhando em casa, e eu sei que talvez na sua cidade, no seu estado ou na sua diocese, ainda as portas não se abriram. Mas quando você olhar aqui, e eu digo para você, eu estou tendo que me segurar muito para não chorar. Que seja para o Brasil, para todos, a tempestade vai passar. Vai, cuidemo-nos, precisamos nos cuidar, não esmorecer, e com confiança em Deus, vai passar. Deus é mais, Deus é presença santificadora, Deus não nos deixa só. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui rezando, e não vamos nos parar. Segunda-feira eu vou estar aqui ao meio-dia, abrindo o mês do Sagrado Coração de Jesus. E nós vamos juntos, agarrados no Senhor, com auxílio de Nossa Senhora. Então você que está em casa, veja esse pequeno gesto de algumas pessoas. Outros ainda têm lugares vazios, porque ainda está todo mundo com receio, não sabe como é que vai ser. Mas já é uma luz, já é um aceno de que a tempestade vai passar, e talvez que o pior já tenha passado. Mas não descuidemos de nós e dos outros. Hoje o Evangelho é o próprio João Evangelista contando. E é muito difícil isso na Bíblia, ele se autorreferenciar. E ele faz hoje. João diz assim: sou eu quem vos escrevo. Aquele que Jesus disse que não morreria. E de fato João morreu, idade avançada, o evangelista. Mas ele disse que o Senhor tem os seus planos. E ele disse: sou eu que dá testemunho de tudo o que está escrito. É verdade, continua ele. Esse testemunho é verdadeiro. Teria muito mais a escrever, muito. Mas se eu fosse escrever tudo que eu vi, que lindo isso, tudo que eu senti, e ele que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, tudo que eu experimentei com Jesus, tudo que eu vi Jesus fazer, seria preciso escrever tanto que não caberia no mundo. Claro que aqui ele coloca de uma forma, e a gente sabe que não seria assim, mas João está dizendo: a experiência que eu fiz com Jesus é tão grande, o que eu vi esse homem fazer, e meu coração está tão apaixonado, tão realizado, que o mundo não caberia. É um coração de quem ama. E é isso que nós podemos pedir, você que está em casa.
É isso que nós precisamos pedir, ter essa experiência que João teve. Ao longo dessa novena, eu falei de Pedro, ao longo dessa novena, contei Felipe Neri, nós falamos dos Atos dos Apóstolos. Então, nós podemos, nesse Pentecostes de 2020, e eu acredito muito nisso, nós podemos fazer essa experiência, e já tenho recebido relatos, que eu vou deixar para contar à noite, de pessoas que disseram: padre, eu fazia tempo que eu não rezava tão bem, fazia anos que eu estava numa secura, eu estava num deserto, e de repente, essa pandemia não me revoltou, mas eu me encontrei com Deus. E uma outra pessoa, eu vou ler à noite, contando que quando chegou essa novena do Espírito Santo, achei interessante a frase dela: as minhas expectativas eram pequenas, mas eu sinto minha vida transformada no Espírito. É isso que nós queremos pedir. Então, canta comigo mais uma vez: Mãe de Pentecostes, essa Nossa Senhora que nos trouxe aqui, Nossa Senhora que nos conduziu 30 dias, hoje é o 30º dia, hoje à noite teremos a coroação, amanhã ela continua conosco, ela será coroada, porque esse ano de 2020, nós temos um privilégio, o dia de Pentecostes cai no último dia do mês de maio, e Maria, Mãe de Pentecostes, é que está agindo, intercedendo, suplicando. Canta: venha sobre nós fogo abrasador, derrama a tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com linguagem de fogo, batiza-nos, Senhor. Repita comigo a oração. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Mãe de Pentecostes, Mãe de Pentecostes, hoje é o 9º dia, hoje é o 9º dia, e eu estou contigo no cenáculo, Mãe. e eu estou contigo no cenáculo. Dai-me a graça, Dai-me a graça de experimentar esse fogo abrasador, esse fogo abrasador, esse fogo que aquece. esse fogo que aquece. Dai-me, ó Deus, Dai-me, ó Deus, o derramamento do Espírito Santo. o derramamento do Espírito Santo. Eu estou me preparando, Eu estou me preparando, filhos queridos, e dentro dos frutos do Espírito, que são 9, hoje nós refletimos o 9º, que é um fruto tão importante, que só o Espírito Santo pode nos dar, chamado temperança, ou, numa linguagem mais fácil, autodomínio. Mas entenda, toda vez que eu falar autodomínio, entenda como graça, como virtude, como dom de Deus. Só o Espírito Santo pode nos dar. É a capacidade que Deus dá a mim, a você, para dominar os nossos desejos. Principalmente os desejos carnais. Não é eliminar, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, entendamos isso. E Deus, se Ele nos deu e Ele nos respeita, Ele não manipula, não é manipular, não é nos colocar, tirar a liberdade, mas é nos dar a graça de bem usarmos esta liberdade que temos, esse livre-arbítrio
que não é nem bom nem ruim, ele é neutro. Filhos e filhas, o Espírito Santo, pelo pelo fruto da temperança dos Gálatas, o autodomínio, nos dá a capacidade de vencer os vícios e os maus hábitos. Eu tenho apresentado ao longo de todos esses 9 dias como o Espírito Santo nos ajuda concretamente. Então, chegou o momento, se foi o momento da alegria suplantando toda e qualquer depressão, a violência, a ira, hoje nós podemos pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu tenho esse mau hábito. Alguém que está me acompanhando em casa, pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelo YouTube, e vamos passar a tarde no YouTube com as 1000 Ave Marias. Hoje é o dia de pedir, se você tem alguém na família que tem o problema do alcoolismo. E meus irmãos, nós sabemos o quanto o alcoolismo tem destruído. E não dá para dizer para a pessoa assim: você é um pau d'água, você não quer nada com nada. Meus irmãos, é uma fase, é um desgaste. Quem tem na família sabe. As pessoas, elas até se esforçam, mas parece que cai de novo. Seja no uso da dependência química, seja a cocaína, seja a droga, seja o cigarro, seja a bebida. Parece que falta aquela vontade, e essa vontade, essa resolução, essa decisão, o Espírito Santo dá. E é pelo fruto que hoje nós estamos pedindo, a virtude da temperança. Então, mais do que nunca, hoje eu convido você, nessas 1000 Ave Marias, colocar todos os nomes, quem tem na família um histórico de bisavô, de vô, de tio, de pai, que tem uma carga de herança, que bebe, de alcoolismo, de drogas. É o momento de pedirmos: Nossa Senhora, mais do que nunca, quebre essa carga hereditária, quebre essa carga genética. Portanto, meus irmãos, veja o que o Espírito Santo nos dá. Veja que presentão. Em Pentecostes, nossa igreja se abre. Em Pentecostes, ele dizendo: eu posso lhes dar graça para vencer os seus vícios. É impressionante, porque além dos maus hábitos, que não necessariamente precisa ser vícios, hábitos ruins, como a pessoa não se pega, mas ela, sem se dar conta, ela está falando mal da vida dos outros. Sem se dar conta, ela está criando inimizade dentro de casa, na família. Maus hábitos, hábitos ruins. É impressionante porque esse dom, ele nos ajuda a moldar, a nos moldarmos a exemplo de Jesus Cristo. Olha que maravilha! E todos nós queremos nos configurar a Cristo. Isso é santidade, isso é discipulado. E como padre, meus irmãos, como padre, você como leigo, cada um no seu estado de vida, nós somos chamados a olhar para o Cristo, e é isso que vamos fazer em todo o mês de junho. Aprender com Jesus. Filhos queridos, nós somos chamados pela graça do Espírito Santo a nos disciplinarmos. Essa palavra, ela não agrada muito, mas nós precisamos, o discípulo disciplinado, aquele que se esmera, aquele que estabelece pontos a serem melhorados, a buscar a maturidade. E como fruto, na vida espiritual, é aquele que nos ajuda na vida de oração. É aquele que nos dá a capacidade de autocontrole, de equilíbrio,
E para combater os vícios, para combater os maus hábitos, o Espírito Santo, por esse fruto, pelos seus dons, nos dá a graça da sobriedade. E quando eu falo sobriedade, não é só de bebida. Sobriedade que é uma mente difusa. Sobriedade é uma mente entorpecida. Ao mesmo tempo, sobriedade, continência, se contém. E castidade, em outras palavras, é como um freio. Um freio que Deus nos dá na vida, para controlar os nossos atos e nossas palavras. Esse fruto do Espírito Santo, que é a temperança, é o equilíbrio que Deus nos dá para saber usar os dons e as coisas do mundo. Usar com moderação. Entende essa palavra? Não é para a gente desprezar o mundo. Não é para desprezar o dinheiro. Todo mundo precisa sobreviver, meu Deus. Grande problema nosso hoje, o que pensamos, o que será uma pós-pandemia, é o problema financeiro. Mas é a moderação no uso das coisas criadas. É a moderação no comer. E o Espírito Santo ajuda. Moderação no comer, moderação no beber, moderação no divertir-se. Meus irmãos, quantas vezes eu falei, pelo amor de Deus, alegre o teu coração, não deixe essa pandemia tirar a alegria, alegre a tua vida, mas tudo com moderação, no comer, no beber, no divertir-se, e diria mais, em todas as áreas dos 5 sentidos. Moderação no ver, moderação no sentir, moderação no ouvir, moderação no falar, moderação no tocar. Esse é graça do Espírito. Lembra que eu falei que é o dom que só o Espírito Santo pode nos dar? Porque essa moderação, meus irmãos, esse auto-equilíbrio, humanamente falando, porque veja, eu quero lembrar Gênesis. Se você lembrar Gênesis, Deus criou todas as coisas. Ele criou o mar, Ele criou a terra, Ele criou os animais e deu ao homem a capacidade de dominar todos os seres vivos. Não foi isso no Gênesis? Foi, você sabe disso. Nós estamos fazendo a leitura orante e eu sempre trago a leitura orante para você lembrar e conseguir fazer as conexões. Mas impressionante, deu o domínio sobre as coisas, mas deixou para o homem o domínio de si mesmo. E esse é difícil, é tão difícil. O domínio das suas paixões, domínio das suas emoções, domínio do seu querer, domínio da sua vida interior. É difícil. E é um motivo a mais por ser difícil, por nós sabermos que tem tanta coisa que nos irrita, tanta coisa que nos faz mal. É verdade, nos faz, tem muita coisa que me faz mal. Hoje mesmo eu mandei de uma reunião, falei, eu peço desculpas. Por quê? Porque tem muita coisa que nos tira do sério. E às vezes você não tem controle, é aí que você precisa. Divino Espírito Santo, dai-me esse grande dom da temperança. Repita comigo, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Dai-me o dom da temperança. Dai-me o dom da temperança. Do autodomínio. Do autodomínio. No falar. No falar. No pensar. No pensar. No querer. No querer. No agir. No agir. Espírito Santo, Espírito Santo, eu clamo o derramamento deste dom. Eu clamo o derramamento deste sobre dom toda a humanidade, sobre toda a humanidade, sobre a igreja, sobre a igreja e sobre mim. Sobre mim. Filhos queridos, é impressionante, e Paulo sentia isso. Você lembra daquela fase, daquele texto de Romanos capítulo 7, 18, 19? Ele diz assim: sei o que quero, faço o que não quero.
É impressionante porque esse dom, e eu tentei mostrar que pedagogicamente a gente separa os dons, mas eles vêm intercalados, eles vêm misturados, vamos dizer assim, eles não vêm estanque. Esse dom que vem da temperança, do autodomínio, ele traz a humildade, eu já disse, a sobriedade, ele traz a mansidão, traz a castidade. Pensa, quando nós exercitamos essa temperança, lembra que eu falei que Deus nos dá graça, mas não é que eu cruzo os braços e a partir de hoje tudo está mudado em mim. O dom do Espírito é um exercício, ele nos capacita, e vou dizer que ele até nos dá armas, e vou dizer depois. Mas quando nós exercitamos, nós começamos a pensar antes de falar. Quanta coisa, se a gente pudesse, a gente voltaria atrás, que falou, não devia, agiu, não devia. O dom da temperança é aquele, sabe aquele momento em que você pensa até 5, 10, que todo mundo fala, pensa antes, pensa antes. Quando você exercita, é o dom do Espírito Santo, que vai lapidando, que vai fortalecendo, que vai nos acostumando a ter autodomínio dos nossos desejos. É impressionante, eu falava que é um freio. Deus nos dá o controle do freio. O grande problema é que nós somos muito complacentes conosco mesmo. A gente solta as rédeas. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu digo a partir de mim, solte as rédeas da sua vida. E você vai ver se não vai acabar no abismo. Solte as rédeas, solte o freio. E vamos ser honestos, a gente acaba num precipício. Então Deus nos dá esse freio. Se queremos caminhar na santidade, sermos como Cristo, se nós queremos ter maturidade, se queremos sermos pessoas não só maduras na idade. Inclusive eu peço desculpas, eu vi as reclamações, padre, que discriminação. Eu li, mas eu não posso mudar, que nós não podemos abrir mais de 60 anos, me perdoe, não é uma decisão minha. Nós cumprimos menos de 12, mais de 60, não é por amor, e não por preconceito. Por favor, vocês sabem, que saudade que eu tenho eu sempre falava das pessoas que ficam aqui, hoje estão algumas, desse povo que vem, mas não é só maturidade na idade, Deus quer que nós sejamos maduros no controle de nossa vida. Por quê? Que a sabedoria, você já percebeu? Você olha para uma pessoa de mais idade, uma pessoa sábia, ela é comedida. É o fruto, é o dom da temperança. Eu diria que Deus nos dá um amor disciplinar de Deus. E o Espírito Santo, e isso nós estamos pedindo hoje, nesse 9º dia da novena, essa graça tão grande nos dá armas. Eu vou usar a palavra armas. Ele nos dá ferramentas para trabalharmos esse autodomínio. Eu vou citar 4 que está ao nosso alcance, você já conhece. A oração é uma poderosa ferramenta, arma para termos uma vida em Deus. 2, o jejum. O jejum, meus irmãos, quando alguém se dispõe a fazer um jejum, um sacrifício ou uma penitência, aqui eu não vou entrar na diferença de um e de outro, você está dizendo ao corpo: quem manda é meu espírito. Você está dizendo aos instintos: quem manda sou eu.
Terceiro, a vigilância, tão importante quanto a oração e o jejum. Vigiai e orai, disse nosso Senhor, para não cairdes em tentação. Hoje, a partir das 20 horas, nós vamos propor uma vigília. É verdade que a vigília não necessariamente a noite inteira. A vigília pode ser uma missa, é vigília. Mas nós aqui propomos mais. A vigília que começa com a missa e nós vamos passar a noite inteira em oração. Mesmo em casa, vai dormir um pouco, acorda, acompanha de novo, desperta de manhã, pega teu café, vai lá e reza. Uma vigília. E isso é muito educativo para nós. Quantas pessoas acordam habitualmente às 3 horas da manhã para rezar? Quantas pessoas têm esse hábito? Não nos custa fazer uma noite. Mas eu não quero colocar no ombro de vocês como se fosse um peso obrigatório. Eu disse, são ferramentas. Porque às vezes Deus espera que a nossa mente esteja um pouco mais relaxada, e no meio de uma vigília à noite nos dá aquela experiência profunda de Deus. E por último, a palavra de Deus. Oração, jejum, vigilância, palavra de Deus. Queridos irmãos, quanto mais próximos de Deus, mais domínio de nós mesmos nós teremos. Quanto mais santos, mais domínio. Quanto mais pedirmos, o Senhor nos dará a temperança. Repito, Deus dá graça, mas nós precisamos nos esforçar. A temperança é quando você diz, Senhor, pelo teu Espírito, controla a minha vida. Senhor, controla a minha vida pelo Espírito Santo. Esse é o dom, é o fruto da temperança. Filhos queridos, é quando nós vamos de forma exercitada, vivendo esse autocontrole, essa entrega, essa obediência, esse amor disciplinar para Jesus, que naturalmente a gente separa as coisas do mundo. Aquela frase, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É porque nós vamos entender que no nosso deserto, só Deus nos dará saciedade. E por fim, a temperança é próprio dos santos. Não tem como buscar a santidade senão pelo autocontrole. Não tem como ser discípulo de Jesus se não tiver o autodomínio. Não tem como ser discípulo de Nossa Senhora se não trabalharmos isso dentro de nós. Portanto, meus irmãos, vamos ficar de pé e pedir, para agora, vem curar nossos corações, Espírito Santo. Vem curar a nossa falta de controle. Vem curar onde nós estamos demasiadamente descontrolados. Se nós, e todos temos áreas de nossa vida que estamos descontrolados, vamos pedir. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Vem curar. Abre as tuas mãos. Você que está em casa, abra as tuas mãos. Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa, cante. Espírito Santo, repousa. Vem, Senhor, curar nossos corações. Vem, Senhor. Espírito Santo, repousa. Repita a oração, Divino Espírito Santo, repousa. Venha curar toda falta de controle, toda falta de moderação, toda falta de moderação no pensar,
no pensar, no falar, no agir, no querer. Divino Espírito Santo, eu te entrego a minha vida. Modele-me, Senhor. Oriente-me, Senhor. Conduza-me, Senhor. Peço, Divino Espírito Santo, o dom da temperança, a graça do autodomínio. Quebre, Jesus, toda herança hereditária, todos os maus exemplos que me levam a hábitos ruins, a vícios. Afasta de mim e de minha família a bebedeira, o tabagismo, a dependência química, a fofoca. Senhor, afasta de nossa família e da minha vida pessoal toda inclinação para o mal. Peça esse Espírito Santo de Deus e vai dizendo alguns nomes que você tem e vai pedir esse dom da temperança. Vem, Espírito Santo de Deus, e sobre aqueles que estão rezando em casa, sobre aqueles que estão rezando nos seus lares. Espírito Santo repousa. Quebra, Senhor, toda essa marca negativa, essa bola de neve. Trabalha à vontade, o desejo, a consciência, a reta intenção. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo.